Bom, vamos lá, vamos começar? Vamos. Então, eu sou a Aline Padovani, para quem não me conhece, eu sou fonoaudióloga, né? Eu sou formada pela USP, fiz meu mestrado lá também. Há cerca de 5 anos eu venho estudando alimentação infantil com mais profundidade, né? Minha área é disfagia, porém eu atendia muito mais adultos. E foi recentemente, depois que eu me tornei mãe, que a infância se tornou, né, a minha menina dos olhos. Eu comecei a debruçar sobre esse assunto. Fabiola já foi minha professora, né, já foi minha Eu mentora, imagino. monitora. Eu estou muito feliz de ter ela com a gente aqui no Conalco. O Conalco é uma iniciativa que surgiu em 2015 para realmente reunir diversos profissionais para falar sobre um tema tão importante que é a alimentação infantil, mas de um ponto de vista integral, né? Sem olhar essa criança em caixinhas, a gente entender essa criança como um todo, entender como ajudar essa criança dentro do contexto dela, né? Dentro de cada família, entender que a nossa orientação ela envolve muito mais do que só nossa área de especialidade. Então, a tentativa, né, desde então, desde 2015, a gente está agora no nosso sexto evento, esse vai ser o sexto evento que começa a semana que vem, e cada vez mais eu me apaixono pela possibilidade da gente conversar de maneira transdisciplinar sobre esse assunto, né? E o que que isso significa? Significa que cada profissional vai abordar questões que se correlacionam, né? Então vocês vão ver psicólogo, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, todos falando do mesmo assunto, né? De forma com que a gente consiga integrar todas essas informações para entender essa criança completa, né? Para entender como, se a gente não encaixar essas peças, a gente fica com um quebra-cabeça completamente impossível de encaixar, né? E então é isso que a gente pretende trazer para vocês. Eu vou dar a voz para a Fabiola para ela se apresentar também. Fabiola, é um grande prazer e uma grande honra ter com Ah, você mesmo, prazer de é verdade. meu. Fabiola é assim minha amiga, enfim, além de tudo, eu aprendo demais com ela e é assim muito prazer mesmo ter você na grade científica, você ter me impulsionado a levar isso adiante, que era realmente um sonho. E Ah, você fez isso possível também, de verdade. Se sinta assim bem responsável por isso estar acontecendo, ah, porque eu realmente não achei que fosse possível. E a gente está aqui agora com quase 10 mil inscritos e fazendo tudo isso acontecer de novo, tá bom? Bom, eu é que tenho que agradecer, assim, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu também sou fonoaudióloga, apaixonada por desenvolvimento infantil, e alimentação, né? Já trabalho, nessa parte de dificuldades alimentares há aí pelo menos uns 10 anos, também me especializei em disfagia infantil. E encontrei a linha aí no meio do caminho, né, com esses nossos interesses em comum, e aí surgiu a ideia de fazer esse Conalco sobre dificuldades alimentares. Gente, é a minha primeira live, eu tô meio nervosa aqui, né? Enfim, e espero que a gente possa passar muita mensagem boa, muita informação e conteúdo de qualidade para vocês nessa semana do Congresso, que está sensacional. Acho que a gente conseguiu reunir um time de profissionais muito bom, de gente assim que tem uma influência grande, tanto em termos de pesquisa quanto de atuação clínica nessa área. Então, eu acho que assim, quem atua nessa área ou os pais que têm alguma criança que tem dificuldade alimentar não pode perder, tá bom? É isso aí. Então, quem se interessa pelo assunto, quer se aprofundar melhor, quer aproveitar para assistir as palestras quantas vezes quiser, quer ganhar o certificado, quer fazer parte do grupo de alunos do Conalco, né? Fazer parte de uma comunidade exclusiva. Então, se você trabalha com dificuldade alimentar, você recebe muitas crianças no seu consultório, você quer fazer parte de uma comunidade que vai lidar diariamente com esse assunto, então é legal você adquirir esse pacote de palestras, né? Fabiola, eu vou dar licença para você poder dar a sua aula.
Vamos Se lá, você fala. quiser também complementar alguma coisa, fica super à vontade. Tá. Então, a gente escolheu falar hoje sobre o tema é, se a dificuldade alimentar, né? Então, a criança que não come é dificuldade ou é mau comportamento, né? Então, é, muitos pais que têm crianças em casa que não comem, né? Geralmente isso é uma coisa muito estressante, né? Para o pai, para a mãe, e eles acabam assim tentando de tudo para fazer a criança comer, tentam diversas estratégias, passam em diversos profissionais, e muitas vezes passa no médico, o médico investiga e vê que não tem nada de orgânico que justifique, né, a criança não comer. Então, os pais atribuem aquele comportamento a uma mãe, a uma birra, enfim, a criança não está comendo como um mau comportamento, né? E será que é um mau comportamento mesmo? Ou será que tem uma dificuldade aí por trás que a gente não está conseguindo identificar, né? Tanto pais quanto profissionais. Então, esse foi um dos motivos que nos levou a pensar no Conalco, né? Assim, para a gente tentar divulgar essas informações para o máximo de pessoas possível, para a gente conseguir que essas crianças que tenham realmente a dificuldade possam ter acesso a um tratamento adequado, né, com profissionais especializados o mais precocemente possível. Então, a gente vê que isso faz muita diferença na nossa prática, né? Então, quando a gente recebe uma criança pequenininha, que está ali no início da introdução alimentar, com os primeiros sinais de dificuldade alimentar, às vezes a gente consegue resolver esse caso em poucas sessões, né? Então, assim, só com uma orientação aos pais, a gente já faz as intervenções adequadas, a criança consegue retomar o rumo e desenvolver aí e aprender a comer de uma forma adequada. Quando a criança chega para a gente já com 5, 6 anos, é muito mais difícil, muito mais complexo, né? Envolve muito mais questões, a família já está muito desgastada emocionalmente, enfim, e o trabalho fica muito mais difícil, né? Então, por isso que a gente resolveu trazer esse tema hoje como um tema pré-congresso, porque eu acho que ele introduz muito bem o assunto, né? Que a gente vai tratar minuciosamente durante a semana do congresso. Então, a gente vai ter psicólogos falando da parte emocional, falando os nutricionistas da parte nutricional e de como fazer a expansão do repertório alimentar. A gente vai ter fonoaudiólogos falando de todas as questões, enfim, de mastigação, deglutição, odontopediatras, médicos, né? Então, eu acho que vocês, quem participar, vai conseguir ter uma visão muito ampla e sair com tudo isso muito bem estabelecido. Então, vamos lá. Por que que quando a gente tem uma criança que não come, a primeira coisa é a gente tentar entender o porquê desse comportamento. Por que a criança não está querendo comer, né? Então, pode ser que seja para chamar a atenção dos pais, pode. Isso acontece, né? Então, às vezes, a criança usa o não comer para chamar a atenção dos pais. Mas mesmo nesse caso, esse comportamento está dizendo alguma coisa para a gente, né? Então, todo comportamento tem por trás um sentimento ou uma necessidade não atendida. Então, se a criança está precisando não comer para ganhar a atenção dos pais, é porque alguma coisa ali está levando ela a fazer isso, né? Então, será que a gente está passando tempo suficiente com aquela criança? Ela está se sentindo segura? Ela está se sentindo amada? Né? Porque se a gente pensar na gente, então, quando a gente está bem, que a gente está assim em harmonia com tudo, né? Que a gente está se sentindo amado, que a gente está sentindo seguro, a gente fica super de bem com a vida, né? Mas se a gente está estressado, está chateado, seu comportamento muda. E com a criança é a mesma coisa, né? Então, eu acho que a primeira coisa é a gente tentar sair um pouco da situação, porque às vezes a gente está muito envolvido, a gente está naquele estresse do dia a dia, a gente não consegue parar e refletir o que pode estar acontecendo com aquela criança, né? Por que ela está se comportando assim? Eu vou contar para vocês uma coisa muito pessoal, mas que eu acho que exemplifica muito bem.
que foi o que eu passei com a minha filha, né? Então, assim, ela pequenininha acordava muitas vezes à noite, né? Ela tinha uma dificuldade muito grande para dormir, assim, era a cada 40 minutos, a cada hora, era, nossa, uma loucura, né? A gente fica um zumbi, daí privação de sono é uma coisa surreal, né? E até que, assim, eu comecei a me dar conta, o dia que eu comecei a observar, eu falei, gente, mas eu nunca brinquei só com ela, né? Porque eu já tinha outro pequenininho, eu tive um em seguida do outro. E aí, quando eu parei e falei, nossa, eu acho que ela tá se sentindo segura, porque ela não tem minha atenção, né? Enfim. E quando ela pedia minha atenção, eu parava o que eu estava fazendo e ficava só com ela até que ela. E ela foi começando a se sentir mais segura e começou a melhorar e começou a dormir bem, né? Então, assim, é a gente tentar entender por que que a criança está se comportando daquela forma. Acho que ela acordava várias vezes porque ela, ai, cadê minha mãe, né? Ou é nesse momento que eu tenho a minha mãe perto de mim só para mim, né? E no caso dela foi o sono, mas poderia ter sido a alimentação, né? Então, às vezes, aquele é o único momento em que a criança tem a atenção da mãe que fica lá 2 horas tentando dar comida para ela, né? Ela tem a mãe só para ela, mesmo que seja uma forma negativa, é uma forma dela perceber que a mãe está cuidando dela naquele momento. E muitas vezes não é consciente, né, Fábio? Não, Não nem é um uma pouco. coisa que ela pensou para Sim, fazer que a isso. Eu criança. vou fazer isso de É, propósito para minha mãe ficar aqui, né? sim, sim, ela só quer sentir ali né, a atenção da mãe, enfim. Mas a gente trabalha demais, não, né? E pode ser que seja por esse motivo. A criança está chateada por alguma coisa que aconteceu no dia, né? Às vezes ela queria ter terminado de ver o desenho que ela tanto gosta, só que ela teve que parar porque a mãe foi lá e desligou o desenho e já levou lá para a mesa e agora é hora de comer. Então, às vezes isso deixou aquela criança com raiva e por isso ela resolveu não comer, porque ela sabe que isso é uma coisa que atinge a mãe, né? É lógico que nesses casos a gente já consegue perceber que são coisas mais pontuais, né? Relacionadas a um evento específico. Quando a gente fala em dificuldade, a criança não quer comer todas as vezes, né? Então, é um pouquinho diferente. Mas ela pode também ter comportamentos que lembram uma birra, que lembram, enfim, uma manha, né? Mas mais porque ela não está sendo compreendida e não porque ela está querendo chamar a atenção dos pais, né? Para muitas crianças, o alimento é uma coisa muito aversiva, muito desafiadora, muito ameaçadora, né? É como se a gente tivesse na nossa frente lá um prato de lesma com barata, eu costumo falar, né? Então aquilo é muito aversivo, eu vou querer fugir da mesa, eu vou gritar, eu vou querer sair dali, né? Então, crianças com alterações sensoriais importantes, elas podem ter esse tipo de reação mesmo, assim, porque aquilo para ela é muito, né? Ou uma criança que teve um trauma, por exemplo, teve um engasgo importante, ela viu na cara dos pais o desespero, né? Então, aquilo para ela tem medo de comer. Aquilo é como se tivesse um veneno na frente dela e, poxa, se eu comer isso aqui, eu posso passar muito mal, eu posso morrer, né? Então, tudo isso fica registrado lá no sistema límbico da criança, né? Que está relacionado às emoções. E tudo isso vai fazer com que ela se comporte dessa forma, né? Se recusando a comer. A criança pode não comer também porque ela não tem habilidade suficiente, né? Porque ela não consegue mastigar e engolir determinado alimento, por exemplo, uma carne, né, uma fruta mais fibrosa. E aí a criança acaba cuspindo, mas não porque ela está se comportando mal, mas porque ela não consegue lidar. É como aquela carne super dura que a gente mastiga, mastiga, mastiga e não consegue engolir, né? E muitas vezes os pais interpretam como não cospe, não cospe, mas assim, é o que ela sabe fazer naquele momento, né? Então, eu acho que o importante é a gente conhecer todos esses fatores para a gente poder ajudar essas crianças realmente na dificuldade delas, né? Que mais? Não, acho que basicamente é isso, né? Assim, o fato da criança reagir exacerbadamente ao estímulo da alimentação, ele pode sumariamente ser interpretado como birra, e o que a gente vê na prática, né, Fabiola,
é que se você pega uma criança, se chega uma criança de 4, 5 anos com você, e essa criança passou por inúmeros profissionais que disseram que era mau comportamento, essa mãe vai chegar para você falando que já fez de tudo. E quando ela fala que já fez de tudo, é porque ela já fez de tudo mesmo, Sim. né? E isso é muito grave no sentido de que a gente podia até ter tido uma dificuldade que foi o estupim de tudo, né? Uma dificuldade que podia ser, sei lá, uma arcada dentária que não fechava direito e não deixava essa criança mastigar, ou uma dificuldade sensorial que provocava, né, estímulos muito intensos, né, no cérebro dessa criança e que para ela ficava insuportável aquele estímulo, mas que talvez ela pudesse lidar com outros estímulos, né? Então, se a gente tem um comportamento, né? A gente como cuidador, a gente também tem um comportamento mais tranquilo e dá espaço para a criança mostrar para a gente como ela se sente confortável ou não, ela também cresce numa fluidez, né? Ela passa por um período de aprendizagem, uma fluidez que, conforme ela vai tendo mais vontade de experimentar, ela vai ampliando gradativamente também o repertório, né? Até chegar quando mais velha, a gente toma outras, né, decisões por processos cognitivos muito mais complexos do que uma criança. Então, assim, o como a gente reage frente à dificuldade da criança faz toda a diferença. Então, essa criança, na verdade, essa birra dela, quanto mais a gente se opõe a ela, mais todo esse descontrole emocional ele se agrava, né? Porque você imagina, se é algo muito amedrontador para você, e alguém te força a fazer aquela, né, a ter a contato com aquela situação que você considera amedrontadora, né, ou aterrorizante, ou angustiante, né, e isso vai te tornando cada vez mais ansioso. Então você começa a prever como você vai se sentir, como vai ser o momento, então ela começa já a chorar antes mesmo de chegar até a mesa. E aí, né, E o, vai o, ficando o cada vez mais profissional, né, resistente. falando, não, você é muito mole, né, ou na minha época, aí a sogra fala, na minha época põe o chinelo na mesa e funcionava. Mas a gente não sabe o quanto essa criança, né, foi ferida até ela crescer e se tornar um adulto que será que tem uma relação, né, saudável com esse alimento, com essa alimentação. Então, é claro, né, como a Fabiola falou no início, pode ser que seja algo realmente que a gente possa ajustar só no nível do comportamento. Mas esses casos beiram em torno do quê? 20, 30%. A grande parte tem uma dificuldade real. Sim, até menos, né? Acho que 15, 20% são casos mais comportamentais. A grande maioria, a gente tem uma dificuldade mesmo. Uma dificuldade real, Uma ou seja, a dificuldade criança real. não consegue de fato lidar com esse alimento. E é óbvio que ela vai entrar em descontrole emocional, porque quando você se coloca no lugar dessa criança e você se vê frente a um estímulo amedrontador, o que você faz, gente? Você entra em modo de fuga, você vai fazer o que for possível para você fugir desse momento. Você vai berrar, bater, você vai fazer isso, porque isso o teu cérebro comanda, né, teu corpo assim, E né? acho Não que tem uma coisa jeito. importante é a gente pensar na nossa responsabilidade, né? Então, tem uma nutricionista norte-americana, a a Ellen Satter, que ela propõe um modelo de responsabilidade. Muitos de vocês já podem conhecer, né? Então, assim, eu acho que uma grande questão é que todos os pais, principalmente as mães, né, que amamentam, acho que a gente já nasce com essa responsabilidade de alimentar e de nutrir os filhos, né? A gente carrega a responsabilidade pelo comer, né? Então, assim, a gente acha que se a criança não come, é porque a gente não é uma boa mãe. Se a criança não tá comendo, é porque eu não tô cozinhando direito, é porque eu tô fazendo alguma coisa errada. Então, assim, a gente se sente muito mal como mãe, né? Quando o nosso filho não come. E na verdade, a gente está carregando para a gente uma responsabilidade que é da criança. Então, se a criança vai comer ou não e o quanto ela vai comer, é uma responsabilidade dela. A nossa responsabilidade é, assim, garantir, Oferecer. né, alimentos saudáveis, a gente dizer onde e quando a criança vai comer, o que ela vai comer, agora se ela vai comer ou não.
e o quanto ela vai comer, isso é responsabilidade dela. E muitas vezes a gente vê uma inversão dessas responsabilidades, né? Então, a criança escolhe o que ela vai comer, onde ela vai comer, né? E a gente tenta controlar o quanto ela vai comer e se ela vai comer ou não, né? E aí dá tudo errado. Aí a receita para uma relação ruim, né, com a situação de alimentação. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, a gente entender também que comer não é uma função automática, né? Então, assim, só nos primeiros meses que comer é realmente uma função que vai garantir nossa sobrevivência, né? Quando a gente tem um reflexo de sucção. Então, tudo que tocar na boca do bebê ali até os 3 meses, mais ou menos, ele vai sugar. Depois disso, a sucção passa a ser voluntária, né? E comer, enfim, todo o processo é, de alimentação, ele vai requerer uma aprendizagem, é um processo de aprendizagem. Então, a criança precisa ser exposta aos alimentos, ela precisa ter oportunidade de aprendizado, né? E a gente tende a pensar que comer é automático, né? Por que meu filho não come? É só colocar na boca, mastigar e engolir. Não, não é só isso, né? Por que ele não come se ele tem fome? Ele tá 4, 5 horas sem comer e não come, né? O médico mandou deixar a criança, então mandou não dar o leite, porque a criança só tomava o leite, e deixar ele com fome que ele ia comer. E a criança não come, porque não é só isso. Então, se vocês estiverem morrendo de fome, mas eu der um prato de barata com lesma para vocês comerem, vocês vão comer? Não vão comer, né? Aquilo é muito aversivo, vocês vão ter vontade de comer o que vocês consideram seguro, né? Então, não é só a fome que vai determinar se eu vou conseguir comer alguma coisa ou não, né? Por outro lado, assim, a gente pode ter acabado de almoçar, você tá sem fome nenhuma, você sai para um cafezinho com uma amiga e acaba tendo aquele bolinho delicioso e você come mesmo não estando com fome, né? Então, comer envolve muitas outras coisas, né? Envolve questões emocionais, questões sociais, questões, enfim, sensoriais, né? Então, nossa, estou super satisfeita aqui, mas nossa, aquele negócio tá uma delícia, então eu vou comer um pouquinho a mais, né? Então, assim, não é tão simples assim. Comer é uma das funções mais complexas que tem, né? Ela envolve todos os sentidos, todos os órgãos. É, Então, eu acho que mudar essa visão sobre alimentação, sobre desenvolvimento, né? Pensar que comer é um aprendizado, né? Faz toda a diferença nesse processo. Eu acho que essa é o grande lance da gente com essa semana que vocês vão né, aprender muita coisa nova, provavelmente muita coisa vocês não viram, mas o que eu e Fabiola tentamos trazer para vocês é que aprender a comer faz parte do desenvolvimento, né? A gente não considera a alimentação como um marco de desenvolvimento. A gente não considera que essa criança aprende a comer. A gente considera que em determinado momento a gente tem que decidir dar comida para essa criança e ela simplesmente tem que aceitar que ela tem que comer. Só que ninguém come pelo outro, né? Eu sempre falo isso nos meus cursos, tipo, eu não posso comer por você, né? Você come, você é o agente. Então, quem é o protagonista dessa história toda, né? O cuidador não é o protagonista. Você tem que deixar de ser protagonista e dar o protagonismo para sua criança. Quem é o protagonista dessa história toda? Nós somos coadjuvantes muito importantes. Nós temos que auxiliar essa criança, né? Conduzir. Nós somos a margem, nós não somos o rio, né? Então, esse é um recado muito importante para vocês. Tem bastante gente perguntando sobre tópicos que vamos né, explicar melhor as palestras. Então, as questões sensoriais, a gente tem uma terapeuta ocupacional maravilhosa, né, a Maria Emília Bian, que vai falar sobre as questões sensoriais de uma forma brilhante. A questão da autonomia da alimentação, vocês vão ver isso em várias palestras. Na minha palestra do primeiro dia, eu vou falar bastante sobre prevenção e promoção de saúde, tá? Então, a gente vai pensar nessa autonomia e nesse protagonismo da criança. Vamos pensar juntos, eu vou dar essa aula ao vivo, tá? Então, estejam presentes, porque daí eu consigo também interagir com vocês.
e outras questões que vocês colocaram que realmente a gente também vai tentar fazer essa ponte em cada palestra que vocês vão aprender na semana que vem, tá? Não esqueçam de anotar as palestras preferidas. Então, tudo isso que a gente abordou aqui hoje foi só uma pincelada do que vocês vão ver muito mais detalhado, com muito mais, né, riqueza, inclusive a parte comportamental, né? Inclusive a parte, tipo, realmente das crianças que precisam de uma ajuda, né? Que essa condução seja leve e saudável para que ela se desenvolva plenamente. Alimentos industrializados, naves presentes. Eu acho assim, vocês estão fazendo várias perguntinhas que vocês vão mesmo ver na semana que vem. Não adianta a gente tentar assistir, né? Tentar responder todas as perguntas hoje, porque realmente, assim, o congresso está muito rico. Todas as perguntas que vocês estão fazendo estão sendo respondidas aí ao longo. Contempladas no congresso, pode ter certeza. Com certeza, tá? E acho que assim, até hoje eu realmente desconheço um evento desse, entende? A gente está fazendo algo dificuldade alimentar, muito pioneiro, né? Assim, a questão da dificuldade alimentar vista da forma transdisciplinar é de fato algo único. Vocês não vão encontrar isso, né? Pelo menos até o momento, a gente sabe que isso é uma oportunidade única. É um valor assim simbólico perto do conteúdo e dos profissionais. Então, assim, tem profissionais que estão dando aula que o curso custa 3 vezes mais do que isso. Então, assim, é uma oportunidade de vocês terem acesso a um conteúdo que não existe em outro lugar, né? Então, realmente vale a pena. A nossa proposta é realmente divulgar e levar informação ao máximo de pessoas possível. Então, a gente espera muito que vocês, né, adorem, que vocês aproveitem muito. Se vocês conhecem alguém que tem, né, uma criança com dificuldade alimentar, ou vocês conhecem um profissional, uma dona de uma creche, né, uma dona de uma escola, né, um médico, um pediatra, uma pediatra, né, qualquer profissional que esteja em contato direto com essas crianças e que possa se beneficiar da informação, né? Porque eu acho que eu sempre falo isso nos meus cursos, enfim, eu gosto muito de dar informação para os pais, eu acho extremamente importante. Promoção de saúde é uma coisa que eu assumi para minha vida, né? Então, eu realmente amo fazer isso, mas assim, a menina dos olhos é de fato capacitar profissionais. Porque cada profissional que a gente capacita, cada profissional que amplia o olhar, né, com o Coral, com o curso nosso, esse profissional vai atender centenas de crianças na sua comunidade, né, no seu consultório, no seu hospital, na sua UBS, né? Então, isso para a gente faz muita diferença, tá? Então, essa é a maior, né? E possibilitar que isso, assim, para você fazer, eu acho que muita gente acaba falando, né? Ah, porque esse profissional não se atualiza, mas se atualizar é muito caro hoje, gente, é muito caro. E se você não é um profissional que você tem uma possibilidade financeira alta, você simplesmente não consegue, você não consegue fechar seu consultório. Se você fecha seu consultório 3 dias, você acabou de perder praticamente metade do que você ia ganhar ao mês, né? E sendo autônomo, o governo ainda te lasca uma boa parte do seu dinheiro, não esqueçam disso também. E aí você fica 3 dias fora do seu consultório, você gasta passagem aérea, gasta hospedagem, mais a inscrição do congresso, que ultimamente anda para lá dos R$ 1.000. E como é que a gente faz isso, né, gente? Não é todo mundo que consegue. Então, o Conalco, de fato, é uma oportunidade muito importante para a gente ampliar nossa voz, ampliar o acesso à informação, né? E a gente tem feito isso, assim, modéstia à parte, de uma forma muito bacana, livre de conflito de interesse. Vocês não vão ver propaganda de nada que entre em conflito do que a gente está falando, né? Então a gente tem, inclusive, parceiros que são super idôneos e que estão o tempo todo na mesma sintonia de pensamento com a gente, tá bom? Quer falar mais alguma coisa, Fá? Não, acho que é só desejar aí para quem for assistir o congresso um ótimo congresso, que vocês aproveitem tudo que a gente preparou com tanto carinho. Tá bom? Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.